Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula irei resolver as atividades de Química da semana 4 do volume 4 do terceiro ano do ensino médio regular. Essas atividades são sobre isomeria espacial. Mas antes de irmos para as resoluções, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e, se gostar da aula, deixe o like. Peço também que se inscrevam lá no nosso Instagram. Nosso Instagram tá com muitas novidades legais. Tem quiz toda semana, tem novidades sempre postadas lá, tem o cronograma de postagem das aulas aqui do PET. Então corre lá e se inscreva. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula começa depois da vinheta. Antes da gente resolver os exercícios, vamos falar um pouquinho de isomeria espacial. Aí vocês falam, ai, isomeria espacial, não gostei do nome. Mas é uma isomeria bem legal, bem tranquila. Vamos lá? Então, isomeria espacial é aquela que só pode ser explicada por meio de fórmulas estruturais espaciais. Então, a gente não consegue diferenciar a isômero espacial pela isomeria plana, como foi na aula da semana 3. Só será possível diferenciar os isômeros através de modelos moleculares espaciais. E a isomeria espacial ela se divide em duas. A isomeria geométrica, que é o cis e trans, que ocorre quando um par de isômeros apresenta a mesma fórmula molecular, mas são diferentes em suas fórmulas estruturais. E aí podem ocorrer em dois casos. Quando a gente tiver composto com ligação dupla, e aí esse isômero deverão ter carbonos unidos por dupla ligação e os ligantes desses carbonos insaturados devem ter ligantes diferentes. Ou o composto tem que ser cíclico e necessariamente ter pelo menos 2 carbonos do ciclo que apresente ligantes diferentes entre si, certo? E outro tipo de isomeria espacial é a isomeria óptica, que é aquela que apresenta um carbono com 4 ligantes diferentes. Esse carbono ele é classificado como carbono quiral ou carbono assimétrico. E a gente identifica um padrão, colocar um asterisco nesse carbono. E aí, toda vez que houver um carbono com um asterisco, implica que ele é carbono quiral. Então, vamos ver as particularidades desses dois tipos de isomeria. Vamos começar com a isomeria geométrica, a isomeria cis-trans. Então, nós temos duas situações que pode ocorrer a isomeria geométrica, quando nós tivermos compostos de cadeia aberta contendo saturação ou compostos de cadeia fechada, compostos cíclicos. Então, vamos aqui primeiro nos compostos de cadeia aberta. Os isômeros eles deverão ter carbono unidos por ligação dupla e esses carbonos da dupla, eles têm que ter ligantes diferentes. Então, por exemplo, tá aqui, né, carbono de dupla. Então, o ligante desse carbono, que é o A e o B, eles têm que ser diferentes, assim como os ligantes C e D também têm que ser diferentes. Porque se C e D forem iguais, a gente não vai ter isomeria cis-trans. Ou, se A e B forem iguais, a gente não tem isomeria cis-trans, ok? E aí, trouxe aqui um exemplo. Então, aqui, ó, nós temos a ligação dupla. Nesse carbono, a gente tem o ligante hidrogênio e o outro ligante aqui é essa outra parte da cadeia carbônica. O mesmo ocorre com esse lado. Então, gente, nós temos aqui a situação onde os hidrogênios estão ambos para o mesmo lado, que a gente fala que são os substituintes, os ligantes de mesma prioridade, né, de mesmo tamanho. Por exemplo, se eu comparar o tamanho desse ligante com esse ligante aqui, o hidrogênio é menor do que esse ligante. Logo, os hidrogênios aqui são de menor prioridade, estão para o mesmo lado. E quando estão de lados opostos, aí é um isômero diferente, é uma substância diferente, tem características diferentes.
Então, quando está do mesmo lado, a gente chama de cis. Quando está de lados opostos, nós chamamos de trans. Já na situação de compostos cíclicos, ele tem que ter pelo menos 2 átomos de carbono com ligante diferente. Então, aqui, ó, tem esse carbono que tem ligado nele, né? Tá aqui, né, cadeia carbônica do ciclo. Então, é um sistema rígido. E aqui, ó, eu tenho bromo e aqui hidrogênio. E o mesmo ocorre, bromo e hidrogênio. Quando os ligantes iguais estão no mesmo sentido, ou os ligantes de maior prioridade ou menor prioridade estão no mesmo sentido, por exemplo, aqui, ó, os 2 bromos estão, né, no sentido para baixo, né, no sentido, né, para baixo, e o hidrogênio para cima. Então, estão aqui do mesmo lado, cis. Quando estão de lados opostos, trans. Certinho? Então, essa é a isomeria cis-trans. E agora, isomeria óptica? Bom, já é uma isomeria mais complexa. A gente tem que entender alguns conceitos. Primeira coisa, como que a gente classifica um isômero óptico? Vai ser aquele isômero que vai desviar a luz polarizada e que eles apresentam a propriedade de desviar o seu plano de vibração. Quando a luz polarizada, eles atravessam aqui uma solução que tenha um isômero óptico. Aí vocês falam assim, não entendi nada, não sei o que é luz polarizada, não entendi nada, professora. Vamos com calma, porque para a gente entender isomeria óptica, a gente tem que dominar alguns conceitos fundamentais. Iniciando aqui por luz polarizada. O que é luz polarizada? Luz polarizada é um raio de luz consiste de ondas eletromagnéticas que oscilam perpendicularmente à sua direção de propagação. Então aqui, gente, aquela luz que tem ondas em todas as direções é uma luz não polarizada. Agora, quando nós temos uma luz polarizada, é definido aqui a sua direção de propagação. Então, essa é a diferença de uma luz comum não polarizada de uma luz polarizada, certo? Outro conceito muito importante. Isomeria óptica vão ter substâncias opticamente ativas. O que são substâncias opticamente ativas? São substâncias que desviam a luz polarizada. Isômeros ópticos são aqueles que, ao serem atravessados por uma luz polarizada, vão desviar o seu plano de vibração. Então, por exemplo, uma substância opticamente inativa, quando a luz polarizada passa por essa solução, por essa substância, não vai ter nenhum desvio. Agora, se ao passar por uma substância houver o desvio para a direita, a gente fala que é uma substância opticamente ativa destrógena, que desviou a luz polarizada para a direita. E se desviar para a esquerda, nós falamos que é uma substância opticamente ativa levógena, certinho? Outro conceito muito importante, polarímetro. O que é um polarímetro, gente? É o equipamento que vai medir o desvio da luz polarizada e identificar assim se a substância é opticamente ativa ou não. Então, vai ter uma fonte de radiação não polarizada, que vai emitir uma luz não polarizada, que vai passar por um polarizador. Então, a radiação não polarizada vai separar determinada frequência, tornando assim polarizada. Essa luz polarizada vai passar no recipiente que contém a amostra. E aí, se for uma amostra inativa, opticamente inativa, não vai desviar. Agora, se for ativa, vai desviar a luz polarizada e aqui vai ter o analisador que vai ter exatamente o ângulo que foi desviado essa luz. E aqui vai ser o observador. Então, o polarímetro é o equipamento que vai medir o desvio dessa luz polarizada. E outro conceito muito importante, carbono assimétrico. Para que haja isomeria óptica, a condição é que tenha um carbono assimétrico, ou também chamado de carbono quiral, que vai ser aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, aqui, ó, o ligante A é diferente de B, que é diferente de X, que é diferente de Y, certo? Então, para que a condição, né, que exista isômero óptico, é a condição de ter assimetria molecular. Não é só ter apenas o carbono quiral. Não pode ter nenhum plano de simetria na molécula para ser um isômero óptico, ok?
E aí, outro conceito muito importante é que determinadas substâncias, principalmente carboidratos, quando tem vários carbonos quirais, utiliza-se a projeção de Fischer. O que é a projeção de Fischer? É uma representação bidimensional da molécula orgânica tridimensional. Então, por exemplo, aqui nós temos um carbono quiral. Como que você sabe que é quiral, professora? Porque eu estou falando que um ligante é B, o outro é A, o outro é D e o outro é C. São ligantes diferentes. E aqui, ó, tá no arranjo tridimensional. Então, se uma pessoa, ela imaginar que esse tetraedro aqui, que é uma representação tridimensional, ele for a união de duas letras V, por exemplo, esse V frontal e esse V aqui, ó. Então, se a pessoa olhar nesse sentido, é como se ela estivesse vendo isso aqui, ó. C e D no formato V para frente e A e B no formato V aqui perpendicular para trás, certo? Então, a projeção de Fischer nada mais é que planificar essa visualização, onde C e D aqui vão ser os elementos que estão na frente e A e B aqui na horizontal são os elementos que vão estar para trás. Então, A e B estão abaixo do plano da página, né? Então, se considerar que o plano, ó, A e B estão abaixo do plano da página, então são representados na vertical. E C e D estão acima do plano e aí são representados na horizontal. Então, aqui essa é a projeção de Fischer. Recebeu esse nome que foi o pesquisador Fischer que fez essa convenção. E aí levou o sobrenome dele, ok? E outro conceito muito importante, por exemplo, quando nós tivermos estruturas onde nós temos dois carbonos quirais com ligantes diferentes. Então, colocando aqui essa substância na projeção de Fischer, nós vamos ter aqui 4 representações e todas essas representações são isômeros aqui dessa estrutura. Então, são 4 substâncias diferentes. Só que nós conseguimos observar que essa substância, se for, por exemplo, colocado um espelho plano aqui, é como se a substância representada em 2 fosse a imagem especular de 1. E toda vez que isso ocorre, uma substância é a imagem especular da outra, nós falamos que essas substâncias elas são enantiômeros. O que são enantiômeros? São estereoisômeros ópticos que apresentam entre si uma relação objeto-imagem, um espelho plano. Então, a gente fala que 1 e 2 são par de enantiômeros, assim como 3 e 4. E o que seria uma mistura racêmica? A mistura racêmica vai ser quando a gente mistura quantidades iguais dos dois enantiômeros. Por exemplo, se eu pegar aqui uma solução de 1 litro, de uma solução de 1 mol por litro dessa substância e misturar com uma solução dessa aqui de 1 mol por litro dessa segunda substância. Então, se essa substância aqui ela desviar a luz polarizada para a direita, essa aqui, que é o enantiômero, vai desviar a luz polarizada para a esquerda. Se a gente mistura quantidades iguais dessas substâncias, isso significa que o tanto que essa aqui desviava para a direita é exatamente o tanto que essa aqui desviava para a esquerda. E numa mistura não vai desviar a luz polarizada. Então, uma mistura racêmica vai ser uma mistura de quantidades iguais de enantiômeros e uma mistura racêmica é uma mistura opticamente inativa, certo? E o que seriam diastereoisômeros? São estereoisômeros ópticos que não apresentam entre si uma relação de objeto-imagem. Por exemplo, 1 e 3 são par de diastereoisômeros, assim como 1 e 4, assim como 2 e 3 e 2 e 4, certinho? Então, compostos com N carbonos assimétricos diferentes, a gente pode calcular o número de isômeros opticamente ativos em função da quantidade do número de carbonos assimétricos, pela fórmula 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos assimétricos. Então, para essa estrutura aqui, como tem 2 carbonos, então, opticamente ativos é 2 ao quadrado, que é igual a 4 substâncias. Então, as 4 aqui substâncias opticamente ativas.
E também tem como calcular a mistura racêmica. A mistura racêmica vai ser sempre N-1. Então, a gente vai ter aqui duas possíveis misturas racêmicas. Se a gente pegar quantidades iguais de 1 e 2, é uma mistura racêmica, assim como a gente pegar quantidades iguais de 2 e 4, também teremos mistura racêmica. Certinho? E por último, a gente vai ver quando nós tivermos mais de um carbono assimétrico, mas os ligantes são iguais. Nessa situação, nós vamos ter aqui, como são 2 carbonos assimétricos, pela fórmula que a gente viu lá, a gente deveria ter 4 isômeros ativos. Mas como são ligantes iguais, na verdade, nós não temos 4. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos um par de enantiômeros, só que aqui nós temos plano de simetria. E a gente viu que foi uma condição lá do início. Toda vez que a substância tiver plano de simetria, significa que ela é inativa. Ela é opticamente inativa. E essa substância ela é chamada de mesocompostos. O que são mesocompostos? São substâncias que apresentam carbono simétrico, mas possuem um plano de simetria. E por isso são opticamente inativos. Nós vamos ver também que existe isomeria óptica em compostos cíclicos, que possuem carbono simétrico. Por exemplo, cis-1,2 de cloro, ciclopropano, ele é inativo. Por que ele é inativo? Porque tem plano de simetria, mas o trans não tem plano de simetria. Logo, ele vai possuir substâncias opticamente ativas, porque toda vez que existir composto cíclico, cuja fórmula espacial é assimétrica, isto é, não possui nenhum plano de simetria, vai ter isômeros opticamente ativos. Outro exemplo aqui, ó. Não tem plano de simetria, não tem plano de simetria. Então, nessa situação aqui, vão ter, em ambas as situações, tanto o cis quanto o trans, 4 isômeros opticamente ativos. Por quê? Por que aqui não ocorreu? Porque aqui os ligantes são iguais, ó. Então, toda vez que tiver ligantes iguais, carbono assimétrico com ligantes iguais, sempre vai ter o composto meso. Sempre vai ter plano de simetria. Certinho? Então, nós finalizamos aqui a teoria. Vamos à atividade? Atividade 1. De acordo com os textos 1 e 2, você considera seguro o uso da talidomida nos dias atuais? Construa um pequeno texto explicitando os argumentos que justificam sua resposta. Bom, gente, eu não vou aqui construir um texto, mas eu vou explicitar alguns pontos importantes que tem que estar no seu texto. Primeira coisa, tanto no texto 1 quanto no texto 2, falam da talidomida, que é um medicamento usado como uma mistura racêmica. Ele é um medicamento que tem 50% do enantiômetro R e 50% do enantiômetro S. E esses enantiômetros, eles apresentam propriedades, atividades biológicas diferentes, atividades diferentes. O R, ele é responsável por propriedades analgésicas, sedativas e antissentires. Já o S é teratogênico, ele provoca mutações em fetos. Então, a talidomida como mistura racêmica, ela é proibida para mulheres grávidas. Então, a talidomida como mistura racêmica, ela não é seguro para utilização de mulheres grávidas. O que seria seguro para as mulheres grávidas? Seria a utilização apenas do enantiômero R da talidomida, o enantiômero R puro. Mas, então, por que não se obtém a talidomida pura? Porque a separação de enantiômeros é muito dispendioso, é muito demorado, é muito complexo o procedimento e caro. Então, a indústria farmacêutica não vai ser viável para a indústria farmacêutica fazer essa separação. É melhor ter outro medicamento do que trabalhar com essa separação de enantiômeros, porque isso ia ser muito complexo e isso ia elevar o preço do produto, né, do medicamento, o que não seria viável. Outros medicamentos com situações com produção menos complexa vão ter o mesmo efeito. Só que a talidomida, ela também é usada de forma eficiente para outros tipos de doença, como a hanseníase. E
Se a pessoa tiver esse tipo de doença e não tiver nenhuma possibilidade de estar grávida, aí sim, a utilização ela é segura, tá bom? Então aqui estão 2 pontos para justificar o argumento do seu texto. Se a talidomida o uso é seguro ou não. Então, relembrando, a talidomida como mistura racêmica para mulheres grávidas nunca será seguro, tá bom? Então, vamos à atividade 2. Retorne os textos para responder as questões a seguir. Então, o que confere a um composto a isomeria do tipo cis-trans? Então, a gente viu isso na nossa introdução, né? A gente pode ter a isomeria cis-trans em 2 condições. Em compostos que tenham ligação dupla, e os carbonos da ligação dupla têm que ter ligantes diferentes, e compostos cíclicos, em que os substituintes têm que ter pelo menos 2 carbonos com substituintes diferentes. Então, isso vai configurar compostos com isomeria geométrica cis-trans. Letra B. O que é carbono quiral? Carbono quiral vai ser o carbono também chamado de assimétrico, em que possui 4 ligantes diferentes. E aí a gente sempre vai identificar o carbono com um asterisco. Letra C. O que é mistura racêmica? Então a gente viu também que mistura racêmica vai ser uma mistura em quantidades iguais de 2 enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica não vai desviar a luz polarizada. Quando nós tivermos uma mistura racêmica, o mesmo que um isômero desvia para a direita vai ser o mesmo que o outro isômero, enantiômero, vai desviar para a esquerda. E aí, se a gente tiver a quantidade de 50% de cada enantiômero, a gente vai ter uma mistura inativa, certinho? E D. Monte uma forma estrutural e molecular diferente das descritas no material do PET para um isômero cis-trans e para um isômero óptico. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Para o cis-trans, eu fiz aqui ó, o cis-pente-2-eno e o trans-pente-2-eno. E para o isômero óptico, eu fiz aqui ó, o R, 1-bromo, 1-cloretano e o S, 1-bromo, 1-cloretano. Certinho? Então, atividade 2 concluída. Atividade 3. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua estrutura estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais, que são os isômeros, né? E aí são chamados de isômeros, como ilustrado na figura. Então aqui, ó, nós temos substâncias com a mesma fórmula molecular. Não são isômeros planos, né? Não é isomeria plana, porque, ó, tem o mesmo tipo de cadeia, a mesma função, é tudo igual. A única coisa que está diferindo é que a gente tem um carbono quiral. E entre as moléculas apresentadas, observe-se a ocorrência de isomeria óptica, por conta de ter a presença do carbono quiral. Nesse carbono aqui, ó, nós temos uma hidroxila, uma metila, esse grupo todo e um hidrogênio que está omitido. Então, 4 ligantes diferentes. Atividade 4. O resveratrol é uma substância presente nas uvas, que contribui para a redução dos níveis de colesterol no sangue. Esse composto apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. Está pedindo o tipo de isomeria espacial presente no resveratrol é denominado. Então, gente, se é isomeria espacial, a gente só tem 2 opções, óptica ou geométrica, porque as outras isomerias aqui são planas. Então, nessa estrutura a gente não identifica nenhum carbono quiral, mas a gente identifica a dupla com ligantes diferentes. Logo, a geometria é a isomeria espacial geométrica, certo? Última atividade, atividade 5. A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus 2 enantiômeros, RS. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômetro S leva a malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, eles reagem entre si? Não. Não existe reação entre os enantiômeros, eles são colocados apenas em contato. Então, uma mistura de enantiômeros vai
formar uma mistura racêmica que não vai desviar a luz polarizada. Não podem ser separados. Podem sim, mas essa separação ela é complexa. Não estão presentes em partes iguais. Sim, para ser uma mistura racêmica, como está aqui mostrando no texto, tem que dar a mesma proporção dos dois enantiômeros. Eles interagem de maneira distinta com o organismo. Sim, o R vai ter a propriedade para o tratamento das náuseas. O S ele é responsável pela má formação. Então, sim, eles interagem de maneira distinta com o organismo. E, por último, são estruturas com diferentes grupos funcionais. Não, a talidomida, como mistura racêmica, apresentam os mesmos grupos funcionais. A única coisa que difere é a configuração espacial, certinho? Então, chegamos ao fim do volume 4. Eu espero vocês no nosso próximo volume 5, firmes e fortes nos nossos estudos. Então, se tiver alguma dúvida em relação a essa aula, deixa um comentário. Se gostou da aula, deixa um like e bom estudo para vocês. Fiquem com Deus. Abraço, pessoal!